Estamos aqui com Ari Rosa, diretor de Ilha, que está na 22ª Mostra de Tiradentes, e Tacla, diretor de fotografia. Estamos com um prazer de ter ambos presentes. Como foi, então, o processo de criação, tendo a presença aqui dos dois, na troca entre aquele que também escreveu o roteiro e aquele que estava fotografando junto com a direção compartilhada de Ari e Glenda? Bom, primeiro, só fazendo um parágrafo assim, que a direção de fotografia é compartilhada com Augusto Bortolini, Paulina Costa. São duas figuras parceiraças assim. O Augusto também está na etapa de pós, de colorização, e a Poli também compartilha comigo a montagem do filme, assim, né? Uma conexão que a gente já estabelece no café, assim, como o começo de um processo, de uma afinidade, que na verdade vem lá de trás, assim, né? Um processo de afeto, de formação, de conhecimento, de troca com Ari, com Glenda. A gente, enfim, passou por vários procedimentos juntos, assim. E tudo isso, em conjunto, a metodologia que Ari e Glenda escolheram, assim, propuseram para o filme Ilha, trazem, no final das contas, um processo bastante laboratorial, assim, né? De uma generosidade muito grande, assim. Inclusive, tendo essa relação que o roteiro, de forma muito sagaz, assim, permite nessa relação dramatúrgica desse envolvimento da fotografia como uma construção de cena mais corporal, assim, mesmo do corpo que está atrás da câmera se fazer mais presente e ter sua relação de produção, de voz, de criação também atravessando a própria contação da história, assim, né? É um outro processo, são outras histórias, assim, histórias que estão para fora e para dentro do filme. E atentos como estamos a toda essa conjectura, todas essas relações, potenciais fragilidades, potenciais fissuras no modo de fazer filme, no modo de pensar intelectualmente no cinema hoje, ou pelo menos reorganizar que pensamento intelectual, que papel ele tem e que tipo de críticas ele tem que passar também, assim, para se atualizar, para se haver uma consciência mais ampla também, assim, né, desse Brasil, no nosso caso dessa Bahia, regionalmente falando, mas também falando de uma forma expansiva, assim, que processos históricos acabam sendo transpostos no nível da nossa criação, assim, né? E o Ilha, ele, enfim, atravessa tudo isso de uma forma já colocada a partir do roteiro, assim. E essa generosidade dessa criação conjunta, assim, de uma relação muito tátil, em poder ter uma relação íntima com o texto, com as possibilidades de fragmentações imaginativas daquela história, daquelas figuras, daqueles corpos, assim, toda hora distintos entre espaço como território, corpo como essa força mesmo, assim, motriz da relação, que já tem uma história, uma outra dimensão já impregnada na pele, assim. Tudo isso permitiu, na realidade, um processo de criação muito sensitivo, muito tátil, assim, né? É muito legal porque eu acho que o filme ele tem uma certa amplitude que mesmo gera, assim, talvez uma indeterminação no entendimento daquelas cenas, como elas são construídas, se é improvisação ou não é. Eu acho que tem uma série de dúvidas que ficam, assim. Isso é muito rico, porque eu acho que é da própria estratégia de abordagem que o filme permite, na sua própria dissecação do cinema, assim, o que tirar disso, o que colocar disso, como reverberar questões que estão dentro das nossas próprias críticas em relação ao processo, em relação ao que está à frente da tela, né? E a fotografia, a partir desse roteiro, a partir do projeto de arte, de som, isso é muito legal, porque tudo está interligado no final das contas. Os ruídos que o projeto de som de Ari impelem para dentro e fora do quadro estão relacionados diretamente às quebras, às rupturas de eixo, às rupturas de foco, às rupturas de enquadramento, às rupturas da transformação desse filtro, dessa própria relação da dimensão visual, assim. E o projeto de Glenda, que também tem uma conexão extremamente forte, sensitiva e muito sensível no sentido poético da coisa, no sentido da poesia mesmo, assim. Eu acho que o Ilha, ele é uma grande poesia, permitindo-se cadenciar
num ritmo preciso e também permitindo-se desdobrar-se de uma forma mais aberta, fluida, expansiva, sem um significado tão cartesiano, assim, né? Afinal, o cinema, afinal, nós somos um conjunto de tudo isso. Afinal, nossos olhares têm essa necessidade de observar outras latências das relações sociais, das relações históricas, dos entrelaçamentos que normalmente não se incluem dentro da tela, assim. Como a gente até conversou no debate hoje, desfrutar um pouco de um outro olhar, não mais essa terceirização do olhar, não mais esse distanciamento, esse impedimento tátil, assim, de sentir-se perto e dentro da tela. Bonito isso. É por aí, assim. Eu acho que o Taki levantou uma questão também interessante. Como quando você escreve, Ari, poder incluir a fotografia na escrita, o som na escrita, e vou acrescentar uma pimenta. A ironia, porque tem um pouco de ironia. Então, não é só uma metalinguagem pura e simples. Como é brincar com isso? Trazer muitas questões, né? Eu acho que a gente coloca em xeque muitas questões sociais, mas também traz o próprio cinema a sua responsabilidade. Eu acho que é um pouco do que a gente estava conversando ontem. Esse sequestro do Henrique, ele quer sim ser um sequestro da atenção das pessoas para que a gente possa dialogar sobre o próprio cinema e sua função nesse contexto em que o Brasil se apresenta, em que a gente está sendo exposto. A gente precisa ter um lugar e se definir. Eu acho que, enquanto roteiro, foi muito legal poder trazer Taki para o roteiro. Taki já é do roteiro, ele já nasce, né? não é adaptado não é adaptado para Taki, né? Na minha escrita já é Taki mesmo, o personagem já nasce Taki. Nesse entendimento que tem uma brincadeira interna, que é eu e Glenda tendo que apagar os nossos rastros para que o espectador sinta que Emerson está dirigindo o filme. Então eu e Glenda, nós somos coadjuvantes, a gente não pode aparecer, porque se a gente aparece o filme perde. A ideia, quando o espectador ele compra a ideia do filme, é que está assistindo a produção de um filme na frente dele. E essa é a história. E aí Taki é essa figura híbrida que está do meu lado, do lado de Glenda, e que está do lado de Emerson, está do lado de Henrique, né? Ele consegue passar por esse portal da ficção e da realidade. E só uma pessoa de muita confiança, que a gente confia muito. Taki é nosso... Né, já trabalhou com a gente com café, mas é parceiro, né, de outros trabalhos e parceiro de vida mesmo, né? Nós entramos juntos na faculdade, moramos junto um tempo, então além do grande respeito e admiração que existe. Então acho que foi muito legal também trazer, eu acho que muito dessa ironia é possível porque Taki também atravessa o filme e meio que vira um pouco de voz minha de Glenda, tentando organizar um pouco a vida dessa direção do Emerson. Tem duas cenas que eu ressaltaria de maior interesse em que vocês fazem, né? Vocês quebram a parede da subjetiva, vocês quebram a quinta parede da percepção. Tanto quando vocês se comunicam com o café, que vocês fazem uma mensagem direta ao filme anterior, por causa de um enquadramento do filme anterior, então é uma metalinguagem muito precisa e que depende também do diretor de fotografia. E na segunda, claro, que é quando o diretor de fotografia abandona o filme, literalmente, e deixa a câmera no chão. E isso é literalmente uma explosão da percepção do espectador. É uma das cenas que mais causa, literalmente... é aclamada onde ela passa. Eu já vi o filme mais de uma vez e em todas as sessões essa cena causa sensações. Como foi bolar essas duas cenas? Como foi extrapolar essa ficção com a realidade, com a autorreferência? A cena que Taki aparece já vem no roteiro, já é uma ideia de roteiro mesmo, que é essa questão mesmo do abandono da câmera e também numa estratégia da subtração. Acho que a cena de sexo subtraída ela é muito potente. Eu acho que ela funciona bem. Então também fica essa relação e acho que é um momento bom para Taki surgir na tela e deixar os dois sozinhos. Acho que é a hora que eu e Glenda também deixa eles curtirem a única cena noturna do filme. E a outra que você está dizendo é a do cachorro, né? Uhum. Essa veio depois de Brasília. Imagina, a gente ia gravar essa cena um dia depois que a gente chegou de Brasília. E teve toda aquela comoção com o cachorro e chegando nas críticas maravilhosas. Acabando com a subjetiva do cachorro. Falei, na hora que a gente foi gravar mesmo, eu falei assim, porra, tem um cachorro, bora fazer essa subjetiva aí. Depois na edição a gente vê se fica, mas tem que ter essa subjetiva do cachorro. Até para fazer esse link com o café, porque de alguma forma o café também já está um pouco antenado no Ilha, quando Violeta olha para a plateia e quebra a quarta parede. Eu acho que ali
ela já estabelece uma ponte para o Ilha, que isso Henrique vai fazer milhões de vezes, né? Durante o filme, claro que em outro regime, mas acho que os filmes de alguma forma eles se dialogam nesse lugar mesmo, em outros lugares, mas esse é bem direto, assim. É interessante você tocar nessa cena também de café, porque sempre que a gente vê uma subjetiva, né, a gente pensa em técnica de cinema. E na verdade não. Vocês assumem, na verdade, a palavra que mais foi repetida para vocês, afetos. Isso me faz lembrar de quando o ator Domingos Montanher faleceu e a novela, para resolver a ausência do ator, usou de subjetiva. Então, a subjetiva ela também pode ser uma explosão do afeto. É tão imprescindível que não dá para não estar ali. Como foi para vocês botar o imprescindível em cena? Porque há muito do imprescindível ali, da região, da relação de afetos que existem na região e vocês passam para os personagens. Como é o imprescindível? E o Ilha traz o máximo dos imprescindíveis. Não pode se parar de filmar. Filmar é registrar, filmar é sentir, eu não posso parar de filmar. E ele dá um passo adiante da Violeta olhando para a plateia e diz que a plateia também tem que agir. Que a plateia é aquela criança que está recebendo a aula e não pode ser abandonada. E tem que continuar, filmar. Então, como é essa explosão do afeto e botar o aqui, o agora, o que está acontecendo? Eu acho que Ilha dialoga também com as nossas escolhas. Eu acho que a gente é interessante. Em algum momento, Ilha pode soar como algo enclausurado, distante, mas nesses momentos de dificuldade parece que Ilha também pode ser proteção, pode ser lugar de liberdade, pode ser o espaço de criação. E eu acho que fica nesse lugar mais ou menos até das nossas escolhas mesmo, de decidir ficar no Recôncavo da Bahia e criar uma comunidade que faz filme e que se ajuda e que está afetivamente ligado e transborda isso para os filmes. Eu acho que esses filmes têm tanto afeto, porque tem um roteiro que pensa no afeto, tem uma direção que pensa no afeto, tem uma fotografia que pensa no afeto e assim por diante, mas também tem pessoas que vivem o afeto, né? Eu acredito muito no processo de produção chegar na tela, imprimir de alguma forma. Claro que é algo que não se comprova, mas que de alguma forma está ali. Eu acho que muitas das coisas que eu vejo as pessoas falando no nível de afeto, que eu acho que nem está no roteiro, nem está na direção, nem foi tanto a atriz. Eu acho que é uma outra coisa que transbordou e que eu acho que está relacionado. Para mim isso é imprescindível. E sobre não parar de fazer cinema, eu acho que é isso. A gente teve um momento de história do país em que a gente teve a oportunidade de fazer cinema no Recôncavo da Bahia, numa escola pública, uma escola numa universidade, no caso a UFRB, que proporcionou todos esses avanços educacionais, é uma das referências desses avanços. E ter cinema naquele lugar é muito grande, né? Não sei nem mensurar, que é muito maior que a gente, muito maior do que a gente está fazendo. E eu acho que agora a gente tem responsabilidades, inclusive para as próximas gerações, para trazer questões, para dialogar, para continuar esse diálogo. Eu acho que a gente tem ferramentas e a gente tem que seguir fazendo. Eu acho que a gente só vai conseguir passar por esse momento difícil de país se a gente não parar. Porque se a gente parar, aí não sei o que pode acontecer. Eu acho que todo mundo, isso é a gente, mas todo mundo. É a galera de Contagem, é a galera da Ceilândia, é a galera que não pode parar. A gente vai ter que encontrar mecanismos. Se der por dia de tal, vai. Se não der, a gente vai ter que encontrar mecanismos, porque a gente não pode se dar o luxo de simplesmente parar, a não ser que seja inevitável. Mas enquanto tiver força, enquanto tiver possibilidades, eu acho que a gente tem que ser um pouco Emerson, pegar a câmera, sequestrar quem tiver que sequestrar e fazer filme, e trazer e chegar nas pessoas. E ter nosso tacle. Que é muito importante, claro. Tacle. Para acrescentar isso também, se você tiver uma posição, mas para mais até, nós temos esse espírito de cooperativa que é a do afeto também dentro da sua relação com a câmera. O quanto você participou da preparação do elenco, dos testes de cenas e até a equipe, como você disse, a fotografia era coletiva, quanto todos puderam, e aí entrega mesmo. O quanto você teve um pouco de liberdade nos quadros a partir do roteiro do Ari. Pode entregar, pode falar, os quadros já estavam exatamente como foram desenhados, o quanto vocês criaram no ensaio. Em relação a princípio, ao elenco, etc.,
eu tive essa oportunidade muito rica de poder participar da preparação, que é com Renan Bozelli e Flávia Pedroso, a mesma dupla que fez a preparação do café, inclusive. E assim, o trabalho com Audrey e com Renan é um encontro muito bonito, assim, um encontro fantástico, duas figuras muito potentes. O Audrey eu já tinha conhecido do café, o Renan foi uma figura assim muito singular também dentro desse processo. Até porque o filme, de certo modo, como havia dito, ele é uma interface entre relações muito íntimas e relações muito externas, assim, de várias maneiras. Como ele é feito, que ideais, que perspectivas, que visão de mundo ele carrega, que subjetividades escondidas e expostas ele carrega também, assim. E aí é uma relação, assim, de uma possibilidade de um contato muito próximo, de uma possibilidade de criação conjunta, de entendimento daqueles corpos, que não só era uma relação técnica de câmera e ator, mas era também uma relação de uma certa ligação mesmo assim, mais íntima, entre que procedimentos, em que motivações estavam por trás dos gestos, do entendimento também do indivíduo por trás do personagem, de onde ele se perde também, onde ele se mistura. E aí nós tivemos um processo bem bacana, bem dinâmico, em Cachoeira e na ilha. Foram duas etapas distintas. Nós ficamos isolados numa pequena ilha lá perto de Cachoeira, cada um a seu momento. A gente passou por algumas revelias assim, muito produtivas no final das contas. Eu perseguia o Renan na cidade de Cachoeira, sem ele deixar que eu era perseguido, como um caçador mesmo. Essa relação que a gente também traz, que Flávia também e Renan trouxeram, mas que já vem do roteiro, já vem dessa perspectiva prévia de Oxóssi. Então, assim, a gente se relacionava de uma forma quase que um rito, assim, de passagem, sabe? Às vezes, cada um individualizado no seu momento, como alguma forma mística mesmo de não entendimento do que está acontecendo, e depois uma relação coletiva mesmo da troca de tudo isso. Eu e o Renan praticamente maltratamos o Audrey na ilha com alguns testes assim de resistência mesmo, assim, a partir de alguns métodos sugeridos pelos preparadores, assim, uma relação de contração muito forte, né? Porque independente disso tá ou não na câmera, essa é uma relação que naturalmente tem que ser construída e que naturalmente, pelo menos a mim também, ajuda muito a desenhar que limites, se eles existem, quais são, e como rasurar também essas dimensões da relação desses corpos que estão dentro de uma experiência artística, subjetiva e criativa, né? Em relação à fotografia, Ari Glenda tem uma noção, uma sensibilidade visual também, assim, muito, muito forte, assim. É algo que ajuda muito na fotografia, porque apesar de nós termos uma liberdade muito grande no sentido da busca das nossas referências, dos nossos entendimentos de personagem, dos entendimentos de tons de cena, da construção das câmeras, Ari Glenda também tem um pensamento muito forte de que tipo de visualidade assim a gente tem como ponto de partida. Então eu acho legal pensar, por exemplo, no debate mais cedo, quando a gente discutiu a câmera, falar sobre essa coisa a gente nem chama mais de câmera na mão, assim, né? São tantas possibilidades técnicas e de transcrição, que a câmera na mão, ela basicamente reúne uma quantidade muito grande, múltipla, de escritas numa caixinha, assim. Então é muito legal pensar numa câmera da mão, na primeira cena, essa cena de 15 minutos, duradoura, arriscada, permanente, que permite um tempo e uma territorialidade àqueles corpos que está mais forte e firme nessa relação intrínseca entre eles para com a câmera e a câmera para com eles, do que uma relação completamente solta e completamente anárquica. Porque ela pode, e é muito interessante quando mas ao mesmo tempo é muito interessante perceber quais as dimensões que essas câmeras podem trazer. Então, assim, ao mesmo tempo que em muitos dos momentos a Ari Glenda traziam alguns enquadramentos e a gente construía os tons possíveis desses enquadramentos, eles também davam liberdade nos testes também que a gente fazia de construção. A cena do sexo, por exemplo, foi uma cena que a gente acabou descobrindo uma fórmula a partir de um teste, assim, né? A partir de um ponto de partida que eles propuseram, e que na hora de testar, de repente a gente percebeu como aqueles corpos podem ou não se contrair, né? E se aproximar e ter uma potência também perceptiva na relação que a câmera, de certo modo, sente o seu espaço de usufruir. Então isso é muito legal, é como se fosse um objeto rebelde.
né? É um objeto que está ali, tem uma função, ou seja, às vezes está seguindo os dois, o Emerson e o Henrique, e às vezes ela corta para o dendezeiro e volta, assim, né? Essas são contrações que a fotografia se permite, como rasuras também, que estão lá permitidas como um procedimento artístico que Ari e Glenda já trabalham e já também propõem para a gente. Então tem uma relação muito mútua de criação que é muito bonita, assim. É uma relação também que se estende no processo de pós-produção, assim, né? A montagem, eles dão muita liberdade pra gente, mas ao mesmo tempo é inegável que a nossa relação acaba produzindo um pensamento coletivo e eles estão, no começo ao fim, extremamente ligados na ilha de edição, permitindo o tempo da gente também, das trocas e das reflexões sobre os materiais, as passagens, mas ao mesmo tempo ligados de uma forma muito natural, muito orgânica, porque aquilo fala de todo mundo ao mesmo tempo, né? Então é uma forma de trabalhar em que acho que há uma nitidez muito grande de onde a gente quer chegar, importam os meios, existe um pragmatismo também, porque é uma anarquia controlada, no sentido em que existe um programa muito específico para alcançar. Ao mesmo tempo que a gente se propõe dentro desse mesmo programa vários riscos das bordas, das fissuras, da imagem, da dramaturgia, da relação com as pessoas da ilha que participou do teste de elenco, que pra gente foi uma cena fabulosa e uma cena que na verdade permite um outro filme. E aí eu acho que o roteiro é fabuloso quando fala assim, olha, aqui está um roteiro. E aqui está um roteiro que vai virar um filme, e esse filme vai se desdobrando, se descriptografando nessa relação muito de permissão, assim, de encontro, né? Então, assim, a montagem, encontrar o teste de elenco a partir dessa relação com Glenda e com Ari, perceber o teste de elenco como uma força motriz. Essa foi uma relação que a gente percebeu muito naturalmente durante o processo, assim, né? E a força que isso traz pra gente, e também como reverbera um filme que também tem que dar uma rasteira enquanto nós que estamos ali fazendo, de descobrir outras coisas e nos permitir outras experiências também, assim. E a gente nunca pode ter uma ideia fixa, assim, sabe? Não que tudo seja extremamente mutável, mas que a gente tem que ter uma sensibilidade, uma alteridade, uma relação. Acho que a questão que você fala, por exemplo, do plano e tal, que o Tackley abandona a câmera no chão e vai embora, tem uma relação também da alteridade, assim, né? Uma relação da câmera e dessa ruptura com a equipe. E aí, de repente, fala assim, olha, eu vou sair de quadro, vou deixar as coisas acontecerem, e, tipo, esse espaço é de vocês, e vocês, como potências também dessa linguagem do corpo, redimensionam o quadro, que é pensado pela fotografia, é pensado pela direção, acaba sendo pensado pelos atores, e aí é atravessado por todas essas nuances, no final das contas, assim, né? Eu acho que isso tem muito uma relação... Quase uma dança, né? Isso tem uma relação com chegar no espaço, conhecer as pessoas... poder conciliar com elas um outro entendimento do histórico daquele lugar, como aquilo está relacionado também ao entendimento de mundo que a gente já tem e como a gente pode, né, se relacionar e acumular e assimilar essas relações dentro da imagem sem necessariamente enquadrá-las de forma fixa, asséptica e distanciada. O filme está indo para Roterdã agora. Eu creio que ele talvez estreie ainda esse ano. Vocês têm previsão de estreia? Como está sendo essa repercussão tão bonita? O que vocês estão achando disso? Já tem planos para um outro trabalho agora no momento? Bom, vamos por partes, né? Então, vai para Roterdã, a Glenda está indo para lá. Acho que vai ser um evento muito legal, uma mostra dentro de Roterdã com vários filmes do cinema negro nacional, e ele está indo fazer a abertura. Acho que vai ser uma experiência muito legal. Sobre o lançamento, a gente ganhou o Prêmio Petrobras mais uma vez, né? Dessa vez no Festival do Rio, em Novos Rumos. Então a gente está trabalhando hoje com a data no segundo semestre, com certeza, a gente deve fazer esse lançamento. E sobre próximos projetos, a gente sempre tem próximos projetos, Felipe. Bom saber. Alguma última mensagem que você gostaria de mandar, já que os dois filmes falam sobre alunos, dando uma segunda chance de vida para os professores? Alguma mensagem para essa geração futura que está vindo aí? Com certeza. Acreditem nos seus professores e não desistam deles. Com certeza, com certeza. Obrigado, gente. Valeu.